Lá sobre o 8 de janeiro, agora, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a mais 52 denunciados por participação nas invasões de 8 de janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do STF, essas pessoas não financiaram e não foram as executoras principais dos atos e, por isso, obtiveram liberdade. Moraes avaliou ainda que a maioria tem a condição de réu primário e os filhos menores de idade, além de já terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Para a soltura, o ministro estabeleceu uma série de medidas cautelares, como o recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, mediante tornozeleira eletrônica, além do cancelamento de passaporte e suspensão de porte de arma de fogo. Sonares e Pavê, sobre essa decisão. Isso não é liberdade. Começar falando as coisas corretamente. Concede liberdade? Não tem liberdade. Eles estão em soltura provisória. É mais uma dessas jabuticabas que a gente tem visto no Brasil. A gente viu a criação do flagrante perpétuo, que é o quê? Eu posto algo na minha rede social, um vídeo, e esse vídeo contém uma ofensa. Um belo dia uma autoridade vê e se sente ofendida porque aquele vídeo ainda está online, eu sou preso em flagrante, porque ele só viu aquela hora. É o flagrante perpétuo, não existe lugar nenhum do mundo, em democracia, aliás, nenhum do mundo, só no Brasil. Agora, eu chamar de liberdade uma pessoa que sequer foi condenada, ela está respondendo um processo, ela é ré. Um réu não é condenado. O réu pode ficar preso provisoriamente, pode. Mas a medida, essa prisão provisória, que é uma pena provisória, é uma medida acautelatória, para quê? Para que a investigação não seja prejudicada. Ah, mas a investigação já foi, ele já está respondendo o processo. Ah, então, para ele estar respondendo a uma medida cautelatória, provisória, preventiva, ele tem que oferecer risco ao processo. E um processo trata de fatos já ocorridos. Me explica a serventia de uma medida cautelatória criminal que proíbe alguém de usar a rede social. Usar a rede social vai mudar o fato do passado de maneira a prejudicar o processo em andamento? Alguém me consegue responder? Contrariamente ao lógico, que é não, eu usar a rede social não vai mudar o passado. Eu ter um passaporte não vai mudar um passaporte. Para que você toma um passaporte de uma pessoa? Quando há risco de fuga. Se você não prova que há risco de fuga, a pessoa tem dinheiro, tem conta no exterior, ela tem residência no Brasil, para que tomar o passaporte? Então você toma um passaporte, põe tornozeleira, toma carteira de motorista, evita de usar. São medidas excessivas que têm tudo para serem chamadas de soltura provisória e não de liberdade. Zé. É isso mesmo, eles não estão em liberdade, eles não podem conversar com os amigos e parentes, né, que são as pessoas que estavam com eles lá, não podem se comunicar, porque o novo mundo da comunicação são as mídias sociais, né, e tem que prestar contas à justiça, e isso aí vale para os que são considerados inocentes, os que não financiaram, os que não há imagem deles quebrando e assim por diante. O certo é que é preciso fazer justiça, né, e definir o que cada um fez e não essa coisa de baseadas. Recentemente eu tomei conhecimento aqui, Vitor, de condições em que esses presos estão sendo tratados, né? Em primeiro lugar, há aí uma falta, eu sinto um silêncio danado dos deputados e senadores. Se nós falamos aqui no início do programa lá do MST, se prende alguém lá por acaso, porque isso nunca acontece com quem veste vermelho, mas se prende alguém lá do MST, aí os deputados vão fazer plantões lá na porta da penitenciária, vão lá analisar se realmente as condições de integridade estão sendo seguidas, se os presos estão tendo contato com o advogado e assim por diante. E esses aí, eles estão abandonados, às vezes até por proibição da própria justiça. Quer dizer, nós temos hoje uma situação diferente demais. E me remete
a depoimento de uma influenciadora no Senado Federal pedindo para ser tratada como traficante. Isso é um alerta muito pesado e muito sério. Você, Poit, que achou da decisão? Brown, conversando com alguns internautas e amigos, número 1, coincidência essas decisões começarem a sair a hora que a CPMI ou a CPI vai começar a rodar no Congresso, né? E aí a gente vai começar a levantar mais dados. Coincidência ou não, né? Número 2, eu concordo com o Zé. Cadê os deputados e senadores defendendo a liberdade? Liberdade vale para todos. Ou vale só para quem é do MST, que, olha, com licença, saia da fazenda que vocês invadiram e quebraram tudo. Liberdade vale para todos. E número 3 é como diz o outro, né? Nesse carnaval aí, um monte de meme, e as pessoas começam a ficar com medo da censura, com medo da liberdade de expressão, e aí passou o ano, o outro diz na internet no meme: rapaz, passei o ano e garanti o meu réu primário. Então, vamos em frente, que tem mais um ano aqui no Brasil. Você, Mota? Eu acho que o Pavinato descreveu muito bem a situação. O Zé Maria usa uma expressão também que precisa ficar registrada, né? Que é a prisão de baseada, que, por exemplo, seria uma estratégia muito útil em algumas grandes metrópoles, né, Zé? Onde existem áreas dominadas pelo narcotráfico. Aqui no Rio de Janeiro se estima que existam 60 mil homens armados nas favelas do Rio. É mais do que o efetivo total da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Viria bem uma prisão embaciada lá, né? Porque ia melhorar muito a vida dos cidadãos. Mas o que me chama a atenção também, um ponto que eu queria levantar aqui, é a assimetria de tratamento dado a quem destrói propriedade privada e a quem destrói propriedade do Estado, né? A gente viu o MST destruindo a propriedade privada, o que o MST tem como hábito, isso, eu acho que a razão existencial do MST, e ele saiu dessa história com um tapinha na mão. Enquanto as pessoas que foram acusadas ou suspeitas de destruir a propriedade estatal foram tratados da forma que o Pavinato muito bem descreveu aí. Então é o momento da gente lembrar que um dos direitos, quer dizer, 2 direitos fundamentais do indivíduo, né? O primeiro é o direito à liberdade, é um direito que nos foi dado pelo nosso Criador e cabe ao Estado zelar por esse direito, proteger esse direito. E o segundo é o direito à propriedade, que também é um direito do indivíduo, né? E o que a gente está vendo aqui é um tratamento que coloca o Estado em um patamar altíssimo e o indivíduo lá embaixo. E a história já nos mostrou onde é que isso leva. Mota, sabe uma coisa muito triste, Brown? Eu nunca falei isso, eu acho. Mais do que não ter direito à liberdade, a gente está vendo ser negado o direito a ter direitos. Nós estamos vendo uma população a quem se nega o direito de ter direitos. Isso é muito grave. Você queria completar, Zé? Oi, Mota. Diga, Mota. Eu queria... Esse é um comentário muito apropriado do Pavinato. Me lembrou, Pavinato, uma conversa que eu tive com um pai que perdeu um filho assassinado. E ele me contando, né, que depois que isso aconteceu, ele tentou obter justiça, ele foi buscar a justiça, né? Ele imaginava que o bandido podia ser preso, que podia ser condenado, que podia ter uma... E ele falou: eu fiz uma descoberta, Roberto. Aqui no Brasil, a vítima não tem nem o direito de se sentir indignada com o crime que sofreu. Ele descobriu isso. Em todas as etapas do processo, ele era tratado com descaso, com deboche. A atenção era para o bandido. Isso me lembra também outro caso de um policial militar aqui do Rio de Janeiro, que foi baleado com um tiro de fuzil, e um ferimento grave,
E aí ele foi no julgamento do bandido, o bandido que o baleou foi preso. Ele falou: Roberto, eu cheguei lá no dia da audiência, eu estava sozinho e o bandido tinha 3 advogados de um dos melhores escritórios de advocacia do Rio de Janeiro. Diga, Zé. Pois a situação é a seguinte, é a normalização de uma grande exceção, que é a prisão desses bandidos que quebraram aqui o prédio do Congresso, do Supremo, está normalizando ações graves contra pessoas que não fizeram nada e que simplesmente estavam ali, né? O trabalho da justiça é exatamente isso, e é isso que eu falo sempre. E por outro lado também é definir que o MST, assim como o pessoal que estava na frente aí das instituições militares, não tinha um líder oficial, um presidente e uma sede, assim como o MST também não tem uma sede. Então, essa diferença de tratamento, e volto a dizer aqui da influência que disse aqui no Senado para ser tratado como se fosse um traficante. Eu te garanto que se fosse traficante que recebesse esse alvará de soltura, não haveria tantas exigências assim e tantas restrições.